Fluminense vai enfrentar a Vitória no Barradão em um jogo importantíssimo porque, apesar de ter se distanciado finalmente da parte de baixo da tabela, segue sendo um confronto direto. Então vem comigo para ficar por dentro de tudo sobre essa partida, onde assistir, horário, prováveis escalações. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Já chega dando aquele likezão, porque a gente vai começar com as informações para quem quer acompanhar essa partida. A partida entre Fluminense e Vitória, como eu falei, acontece no Barradão às 4h30 da tarde e vai ter transmissão do Premier. Como vocês já sabem, logo na sequência a gente entra com a nossa live pós-jogo, então espero vocês aqui pra gente bater aquele papo maneiro sobre a partida, de preferência a gente chegando comemorando uma vitória, afinal se trata de um jogo de 6 pontos, e porque eu falei que mesmo o Fluminense tendo se afastado da parte de baixo da tabela, esse segue tendo um confronto direto. Bem, a nossa diferença de pontos não é tão grande assim. Hoje o Fluminense conseguiu 36 pontos, o Vitória tem 32. Caso a Vitória vença, cola na gente e começa a ficar uma briga de pontuação um pouco mais alta. Então é interessante para o Fluminense pontuar nesse jogo. E apesar de a gente estar enfrentando o Vitória no Barradão, que é sempre um adversário que a gente coloca como um adversário forte em casa, porque de fato o Barradão é um caldeirão, e a torcida do Vitória marca presença. Essa é uma partida que, se a gente for olhar os resultados recentes do Vitória, o Vitória, apesar de estar fazendo uma campanha de segundo turno um pouco abaixo da nossa em termos de pontos, tem deixado alguns pontos tanto dentro como fora de casa. E é importante, principalmente, se a gente conseguir fazer com que esses 3 pontos venham pra gente. Mas como vem o Fluminense para esse jogo? A gente tem alguns desfalques, né, que já vinham sendo desfalques, como o caso do Thiago Silva e do Kevin Serna, mas uma coisa positiva, né? Ainda que o Thiago não esteja com condições de jogo, o Vitor Leite divulgou que ele voltou a treinar com bola, então é positivo pensando nessa recuperação, pra gente ter o Thiago Silva de volta o quanto antes, né? Mas para essa partida, alguns jogadores também ficaram no Rio. Foi o caso do Nonato, que seria ali uma opção no lugar do Kevin Serna, que está suspenso para esse jogo. O caso também do John Kennedy, Renato Augusto e Felipe Melo, que não vieram para esse jogo, e a gente não sabe exatamente o motivo, até porque, ainda que o John Kennedy tenha ficado de fora de algumas listas de relacionados de jogos recentes, o Renato Augusto e o Felipe Melo não. Eles podem não entrar em campo porque eles sempre viajam com a equipe, sempre ficam na lista de relacionados e dessa vez ficaram de fora. Mas então, para o lugar do Facundo Bernal, quem foi cotado foi o Vitor Hugo, tá? Ontem o Caio Bloy já havia divulgado uma matéria falando que o Vitor Hugo seria utilizado na ausência do Facundo Bernal, inclusive colocando a informação ali de que o Vitor Hugo tem sido um destaque nos treinos, um destaque não técnico, mas físico, que diferente do Facundo Bernal, o Facundo Bernal tem se destacado tanto em campo quanto nos treinos, por um cansaço, então fisicamente tá um pouco abaixo. O Vitor Hugo tem sido esse destaque positivo, então é quem tá nessa provável escalação como titular no lugar do Facundo Bernal. E aí a gente tinha ficado até nessa situação, mas e o Nonato? O Nonato não viajou para essa partida, então não seria ali uma possibilidade. E até uma informação que o Vitor Lessa divulgou hoje mais cedo é de que o Mano, ele não quer mexer no esquema, ele gostou das atuações do Lima presente no ataque. Como ele não quer mexer nesse esquema, ele não vai colocar o Lima no meio campo, vai manter o Lima como titular lá na frente e o Vitor Hugo entrando no meio campo. Mas então a nossa provável escalação tem, vou colocar o campinho aí na tela: Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, a zaga com Manuel e Thiago Santos, na lateral esquerda segue Diogo Barbosa, meio campo com Vitor Hugo, Martinelli e Ganso, e o ataque Arias, Lima e Cauã Elias. E aí alguns comentários que eu acho que a gente pode fazer sobre essa provável escalação. Eu acho, tá, que realmente ela tem muita lógica com base nas coletivas de imprensa do Mano Menezes, com base nas últimas atuações do Fluminense. Ainda que muita gente vá preferir ali o Ignacio, porque o Ignacio no lugar do Manuel, né? Porque o Ignacio caiu nas graças da galera
E quando ele entra contra o Atlético Paranaense, ele já entra ali fazendo uma boa defesa, num lance ali difícil. Ele tira muito bem. Então isso faz com que a gente aumente a expectativa para ver o jogador. Mas eu acho que existe uma lógica no Mano manter o Manuel, tendo em vista que o Manuel, ainda que não seja aquele zagueiro que tenha voltado a nos passar uma grande segurança, ele foi bem importante nos últimos jogos, defendeu muito bem. Então eu acho que faz sentido, assim, dentro do que o Mano já demonstrou, pensar sobre esse tipo de mudança em equipes titulares, no sentido assim, o Manuel tá dando boas atuações, eu não vou tirar o Manuel para colocar alguém de fora como titular, porque senão isso, né, demonstra para o jogador que eu não tenho confiança no bom trabalho que ele está apresentando em campo. Então eu acho que tem lógica essa manutenção do Manuel. O caso do Vitor Hugo, que seria aí a grande questão para essa partida, não acho absurdo, talvez seja a única coisa ruim seja a gente só ter o Vitor Hugo basicamente como volante ofício para essa posição. Subiu o Wallace Davi, o Vitor Lázaro falou sobre isso também. O Wallace foi para esse jogo, mas dificilmente vão colocar um moleque que já nesse primeiro jogo contra o Vitória, tendo o Vitor Hugo ali à disposição. Se ele vai fazer uma boa partida ou não, só a gente acompanhando mesmo, mas ele sendo titular fora de casa, eu acho melhor para ele, porque ser titular em casa, tendo alguma falha, a tendência é a torcida vaiando, principalmente tendo em vista que quando ele foi titular no Maracanã contra o Cruzeiro também não foi bem. Mas não acho um absurdo, ele tá ali, espero que corresponda às expectativas do Mano. E sobre a manutenção do Lima no ataque, bem, eu acho que ainda que a partida do Lima contra o Atlético Paranaense ela não tenha sido tão boa quanto a partida contra o Flamengo, mas aí pra mim a gente tem também uma outra situação, que é a partida contra o Flamengo coletivamente, todo mundo foi muito bem. A partida contra o Atlético Paranaense já não foi tão bem assim. Eu acho que faz sentido manter o Lima ali na frente, ainda que o gol validado tenha saído com a presença do Keno dentro de campo, depois que o Lima já havia saído no último jogo. A gente tem que lembrar que assim, a gente tem um gol impedido que é justamente do Lima, ali naquele jogo contra o Atlético Paranaense. Inclusive, em alguns momentos eu tive a impressão, caraca, cara, o Lima tá parecendo quase o nosso homem referência ali na frente do ataque. Ele vinha um pouco ali mais centralizado em alguns momentos do jogo. Então acho interessante manter o Lima assim ali no ataque. Vamos ver o que esse time vai fazer dentro de campo, mas vamos ver também como vem o nosso adversário. Segundo o GE, o Vitória também tem seus desfalques, apesar de ter 4 jogadores ali no departamento médico. O principal desfalque no momento seria o Wagner Leonardo, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo e vai ficar de fora da partida. Com isso, a provável escalação do Vitória para esse jogo vou colocar também o campinho na tela: Lucas Arcanjo no gol, na linha de defesa Raul, Neres, Edu e Lucas Esteves, meio campo Luan, Ricardo e Mateuzinho, e no ataque Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo, que briga inclusive a disposição com o Everaldo, e o Alejandro. E o árbitro para essa partida será o Flávio Rodrigues de Souza. Mas então vamos para esse jogo. Tende a ser um jogo difícil, porque o Vitória precisa muito da pontuação e vai estar jogando em casa. A Fluminense precisa entrar não como quem já ganhou a partida por conta de estar lá na parte de cima, mas entrar para ganhar, entrar para jogar, considerando uma final mesmo. E é aquilo, né? No fim de tudo, se não conseguir os 3 pontos, sair pelo menos com um empate. O importante é pontuar, né? Se não der a vitória, o importante é pontuar. Até porque a gente vem numa sequência positiva, então é tentar manter o melhor possível para não deixar a peteca cair, né? Mas então vamos lá para esse jogo. Espero vocês na nossa live de pós-jogo. Um beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde.